saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou pedir para os irmãos estarem em pé, aqueles que puderem. Se não puder, fique à vontade. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 2. No Evangelho de João, capítulo 2. Todos acharam? É facinho esse, né? João, capítulo 2 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para o casamento. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, alguns falam mutretas, né? Disse-lhes Jesus: Enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se tem bebido bem, então se serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Só até aí. Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te agradamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens realizado nas nossas vidas. Te glorificamos por vivermos esse momento da tua igreja sobre a face da terra. Sabemos de todas as dificuldades que o mundo tem colocado diante de nós, porque o mundo é o mundo e ele tem evoluído nas suas maldades. Mas nós te glorificamos, Senhor, pelo chamado desta hora, a qual tu tens nos colocado. E te glorificamos, Senhor, porque nós estamos de pé. Estamos com o nosso coração alegre, cheio de vontade de fazer aquilo que é do teu agrado, Senhor. Cheio de vontade de realizar os atos que tu queres que nós realizamos, Senhor. Por isso nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que haja ministração do teu Espírito durante ministrar a palavra, que a tua palavra seja ministrada em cada coração. Nós pedimos essa bênção, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse texto geralmente é pregado em casamento, tá? Mas eu vou trazer uma aplicação aqui um pouco diferente. Veja só, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nos detalhes, que a palavra de Deus, ela não é um livro comum, tá? Se a gente acostumar a ler a palavra, pegar o resumo, eu acho que está dando um pouquinho de microfonia, que está retornando o som do microfone. Se está pertinho, aí ficou bom, aí ficou bom. Se nós pegarmos a Bíblia, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uns estudantes que fazem isso aí, tá? Que o pessoal começa, na época de faculdade, de vestibular, há uma série de livros para ler, né? Aí o pessoal vai lá no resumo, tá? Literatura, né? Vai lá, pega o resumo. O que quer dizer história? É história. A Bíblia você não pode fazer isso. Não pode fazer isso, porque é nos detalhes que o Senhor ele quer falar ao nosso coração. É nos detalhes que muitas vezes
é naquele momento que aquele detalhe foi escrito para aquele momento. Um detalhe, né? Que alguém vai pegar e falar, o que foi a história? Ah, foi no casamento, teve a multiplicação do vinho, e você acaba não vivendo aquilo que o Espírito está aflorando dela, né? E aí você já começa aqui, a palavra fala o seguinte, ao terceiro dia, já começou no terceiro dia. Terceiro dia a gente fala de quê? Vamos pelo aquilo que a gente já conhece, que está batido, mas está certo, está na palavra, né? Quando fala o terceiro dia, né, te remete a quê? Biblicamente, ressurreição. Então está falando de algo grandioso, de algo que só Deus pode fazer. Porque veja só, a Bíblia está muito apegada àquilo que é vida. Então, do homem, o que o homem pode fazer? O que ele consegue fazer? Morrer. A única coisa que o homem sabe. O homem não consegue fazer nada que não seja morrer ou matar. Mas vida, só quem pode dar é Deus. Só Deus que pode dar vida. Então, toda a tônica da palavra é falar vida. É vida. A tônica da palavra é vida, não tem outra, né? Já quem gosta de resumo, quer fazer um resumo? Vida. É a vida se antepondo à morte. O homem a cada dia está morrendo, mas Deus a cada dia está querendo dar vida. Tem um trecho assim que me chama muita atenção na palavra, que quando Deus criou o homem, a palavra diz assim, e fez, né, quando Deus soprou nas narinas de Adão, né, e falou assim, e fez Deus do homem espírito vivente, alma vivente, é isso que diz a palavra. Mas Paulo lá na frente, ele comenta esse trecho, e ele diz o seguinte, mas agora, no ministério daquele que vive, ele torna o homem alma vivificante. E o que quer dizer isso? Que a cada dia vai vivendo mais. Enquanto o homem é uma alma vivente, ele está ali. Não é aquilo que o médico vai lá quando a pessoa está desfalecendo, e olha lá e fala assim, está vivo. Está vivo, né? Mal e mal, né? Como falar nessa terra, mal e mal, está vivo. Uma alma vivente. Mas nós que estamos em Cristo, nós somos almas vivificantes. Cada dia Deus vai acrescentando vida e vida em abundância sobre nós. Então o terceiro dia, olha só, terceiro dia, acabou a mensagem, só terceiro dia. Viu quanta coisa tem na palavra? Aí falou, o terceiro dia. Então ele está falando no dia do milagre, no dia da vida. E ele diz assim, fizeram umas bodas. Uma boda, né? Um casamento. Então, quando fala bodas, é casamento, mesma coisa, né? Em Caná da Galileia. Agora é o seguinte, tinha um casamento, mas não era um casamento comum. Porque não é o que a Bíblia diz, que como foi nos dias de Noé, né? As pessoas casavam, se davam em casamento, então é uma coisa comum. Mas nessa boda tinha algo especial. O que era especial que havia nesse casamento? Olha, ele fala o seguinte, estava ali a mãe de Jesus, foi convidado Jesus também, então estava a mãe de Jesus e os seus discípulos. Maravilhoso, né? Então, vamos colocar sob o ponto de vista da igreja, né? Sob o nosso ponto de vista aqui. Então, havia a mãe de Jesus fala da igreja, né? Que é aquela que gera, aquela que dá vida. Jesus é o que salva, e os discípulos somos nós. Glória a Deus, né? Então, é algo maravilhoso. Você está no lugar e o casamento nos fala de um contrato, nos fala de um pacto, né? Fala de um selo, de uma aliança, né? Então, ali estava sendo selado. Então, nós estamos falando aqui de um evento que cria uma aliança e que gera vida, né?
Então está ali a igreja, está a igreja no sentido geral, né? No sentido que Deus ordenou uma igreja. Deus é uma ordenança sagrada a igreja. Então é uma coisa que tem que estar na mente do servo de Deus, ele tem que propagar isso. Igreja não é invenção do homem. É o que mais se ouve hoje. Não precisa de igreja. Não, igreja é uma ordenança divina. Então, onde tem uma igreja, né? Onde está Jesus? Porque também não adianta ter igreja se não tiver Jesus. O que adianta? Né? Vamos pensar no nosso tempo, né? Que nós estamos querendo pregar, falar acerca do nosso tempo que nós estamos vivendo. Tem igreja? Tem igreja? No mundo tem igreja? Tem. Muito ou pouca? Muita igreja. Todas as igrejas têm Jesus? Sim ou não? Fala com certeza, sim ou não? Não. No sentido que a gente conhece de igreja, né? No sentido que se chama igreja. Mas a igreja que está na palavra só é a igreja que tem Jesus. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é igreja. Se não tiver Jesus, pode ter tudo. Pode ter uma Bíblia, pode ter uma pessoa que prega bem, pode ter boas obras, pode ter um lugar bonito, né? Suntuoso, pode ter fama, mas se não tiver Jesus, não é igreja. Viu? Então, primeiro passo, precisa ter Jesus. Sem Jesus não tem acordo, né? Então, esse casamento era perfeito, porque tinha igreja, tinha Jesus, e o que é os discípulos? Então, aqui é muito importante a gente entender essa parte, né? Mas como assim? Tem igreja? A igreja não era a mesma coisa que os discípulos? Não. A igreja é o conjunto. A igreja é o conjunto que gera a vida, que é a mãe de Jesus aqui, no caso, né? Na alegoria que nós estamos fazendo. Então, é o conjunto que gera a vida. Mas os discípulos são aqueles que aprendem. Então, o sinônimo de discípulo é aluno. E sempre quando a gente estuda alguma coisa, que nós somos alunos, nós estamos aprendendo para alguma coisa. Ninguém está lá numa escola, fala assim, você está em escola de quê? Geralmente se pergunta, né? Estou estudando. Você está estudando o quê? Estou estudando enfermagem, estou estudando medicina, estou estudando mecânica, estou estudando... Né? Então, você está estudando para ser alguma coisa. Ninguém estuda para nada. Estou estudando para conhecer mais. Difícil, né? Quanto você paga no curso? R$3.000. Mas vai ser o quê? Não, só para aprender. Ninguém faz isso, né? E a igreja de Cristo, então ela é aquela que gera, mas tem aqueles que aprendem a ser o quê? Quem que sugere aí? O que a gente aprende? Para que a gente é discípulo? A gente... Oi? Pode? Para gerar vidas. Mas como que a gente vai gerar vidas? Uma das coisas. Está entendendo? Em resumo, o discípulo é aquele que aprende com Jesus a fazer a mesma coisa que Jesus fazia aqui na terra. É pregar a palavra, é curar, é libertar, é abraçar, é ressuscitar. Então, é a mesma obra. Por isso que Jesus falou assim, coisas maiores que essas fareis, quando as fizerdes em meu nome. Então, a igreja não é um acúmulo de pessoas que recebem alguma coisa. Não. A igreja é um organismo vivo que vem da eternidade, que foi colocado pela eternidade, onde discípulos são gerados, são formados para fazerem as mesmas obras de Jesus. Então, essa aliança é algo maravilhoso. Então, aquele que aceita Jesus e que começa a ser igreja, não é que começa a frequentar uma igreja, é que começa a ser igreja de Cristo. Ele aceita Jesus, começa a ser igreja de Cristo, ele passa a ser
um discípulo, no primeiro dia. Essa é a aliança. A gente não aceita Jesus para nada. A gente aceita para ser discípulo. Mas nessa aliança, Jesus ele entra com a parte principal. Ele vai fazer nós sermos Jesus, filhos de Deus. Que Jesus era o único filho. Mas ele, no poder dele, ele nos faz sermos filhos também. Filhos, co-herdeiros com ele. E qual que foi o principal papel de Jesus como filho quando ele veio na terra? Essa eu vou responder. Fazer a vontade do Pai. Essa foi a missão dele. Então, quando nós nos tornamos filhos, nós temos que fazer a obra do Pai. Não tem filho que o Pai não é a principal vontade dele. Não é o principal na vida dele, não é a vontade do Pai. É outra coisa. Ele está trabalhando. Nós temos que fazer a obra do Pai. Não tem filho que o Pai não é a principal vontade dele. Não é o principal na vida dele, não é a vontade do Pai. É outra coisa. Ele está trabalhando pelo Pai dessa vida. Ele pode estar trabalhando pelo chefe dele, pode estar trabalhando por alguém. Mas o discípulo é aquele que agora é filho e que está fazendo tudo para fazer a vontade do Pai. Tudo. Jesus disse assim o seguinte, certa vez, ele falou assim: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus, a começar do dia dele, a preocupação dele não era o que ele ia comer, não era o que ele ia vestir, não era. A preocupação dele principal, desde quando ele acordava, a comida dele era: qual que é a vontade do meu Pai para hoje? Qual a vontade do meu Pai para hoje? Porque ele já me fez filho, eu sou herdeiro, e eu tenho que lutar para preservar a herança do meu Pai. Eu tenho que lutar para fazer prosperar os negócios do meu Pai. Não é lindo quando os pais de Jesus viram Jesus lá com 12 anos, lá no templo, né? Ensinando ali os mestres. E Jesus falou exatamente isso, né? Jesus falou exatamente isso, né? Porventura eu não tinha que estar aqui fazendo a obra do meu Pai, cuidando dos negócios do meu Pai? Desde pequeno ele já tinha essa consciência que ele tinha que cuidar dos negócios do seu pai. E os negócios desse pai não é dinheiro. Os negócios dele não envolvem dinheiro, envolve o quê? Vamos ver quem responde. Já falei no começo do culto. Vida. Vida. Quanto mais vida, olha o negócio prosperando. Olha o barulhinho caindo. Vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E não é um lugar fechado que vai fazer isso. Não é uma instituição que vai fazer isso. Mas são os filhos. São os filhos que estão trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Viu? Agora vamos ver aqui como é que é esse trabalho. Coisa linda. Olha só. Aí diz o seguinte: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Olha só. O tempo foi passando. Nós tivemos praticamente 1000 anos. Porque assim, sabe qual a grande dificuldade nossa hoje? É a gente entender e saber. Uma coisa assim, por exemplo, a gente tem até noção, né? Pela Bíblia a gente tem noção. Mas, por exemplo, como que era o culto na igreja de Paulo? De Pedro, João e tal. Como que era o culto? A gente não sabe. Muitas coisas a gente não sabe, porque nós ficamos 1000 anos debaixo de um governo, de um império. Era um império, não era igreja. Era uma organização política. 1000 anos. Que as pessoas não tinham nem acesso à palavra. Entendeu?
Mas pela misericórdia do Senhor, houveram grandes avivamentos. Entenda o seguinte, avivamento não é uma coisa que nós fazemos. Não adianta ele falar assim, vamos gente, vamos juntar aqui, vamos fazer um avivamento. A gente não faz um avivamento. Avivamento é aquilo que vem da parte de Deus. É Ele que aviva. É Ele que derramou o Espírito Santo em Pentecostes. É Ele que é como dar aquela outra porção, né? Até tem uma língua, se eu não me engano, que é acho que é espanhol, que fala alguma coisa de reviver, né? Em espanhol, mas no termo espanhol. Como se fosse uma revivação, né? Reviver de novo, né? Então, é Deus que faz isso. Então, pela misericórdia de Deus, houve períodos com avivamento. Mas hoje aqui, estamos falando aqui do dia de hoje, tá? Tempo de hoje, nosso tempo. A igreja está falando o seguinte, aqui a Maria, tá? Que falou, mas eu estou usando o símbolo como igreja. Ela está falando o seguinte, não tem vinho. Não tem vinho. Quantos filhos de Deus estão em lugares que se chama de igreja e que estão sofrendo porque não tem vinho. Então, se não tem vinho, segundo a alegoria bíblica, né? Não tem alegria. Não tem alegria. Não tem vida. Não tem avivamento. Não tem Espírito Santo. E a igreja fala, não tem vinho. O que nós vamos fazer? Cadê o vinho lá da época de Paulo e Pedro? Cadê o vinho? E como que tipificava o vinho? Lá em Atos diz o seguinte, que o povo se reunia de casa em casa, na comunhão, do partir do pão, e havia grande alegria e simpatia das pessoas que viam aquele grupo, que aquele grupo era alegre, era diferente, eles tinham tudo em comum. Então eles não estavam fazendo nada forçado, era uma coisa que tinha alegria até mesmo de dar, de se abrir mão de tudo que tinham, porque eles estavam tão felizes com a graça do Senhor, que eles falavam, eu não preciso de mais nada. Então, era isso. E agora, essa mulher aqui diz o seguinte, essa igreja de 2025 diz o seguinte, não tem vinho, qual o propósito? Mas aqui, Jesus falou assim, mulher, que eu tenho contigo, não está chegando a minha hora. Aqui, ele se referia, né, no texto aqui, em específico, ele estava se referindo à morte e ressurreição dele, em que a multiplicação do vinho seria a multiplicação do sangue dele derramado, que embora em porção pequena, em proporção ao mundo, aquele sangue se multiplicou e alcançou toda uma multidão, de tempos e tempos. Então ele estava falando assim, mulher, não é agora, mas eu vou derramar meu sangue, e meu sangue vai se multiplicar pela face da terra, louvado seja Deus, e o sangue é vida, então eu vou dar vida, 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 no decorrer dos séculos, louvado seja Deus. Mas no nosso contexto aqui, sabe que é como se Jesus estivesse dizendo, igreja, por que vocês estão reclamando? Ainda nem é minha hora? Ou é? A igreja vai responder. É hora de quê agora? O que nós estamos esperando? Fala alto, que ninguém ouviu. É como Jesus perguntasse, nem é a minha hora, ou é? E a igreja fala, Senhor, se não é, que seja agora, louvado seja Deus. Senhor, que tu voltes agora, Senhor, louvado seja Deus. O Senhor está esperando da igreja, para a igreja dizer, Senhor, é a sua hora sim, Senhor. As profecias já se cumpriram, o mundo está do jeito que está, e nós estamos aqui, ó, teu povo aqui, Senhor, ó, os teus filhos aqui, no meio de todo esse imbróglio. Senhor, é a tua hora. Aí o Senhor,
O Senhor diz assim, então faça assim. Ele fala com a igreja. Primeira coisa, fala com a igreja, né? E aí, olha só. Sua mãe diz aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. O servo do Senhor hoje está dizendo, ele está ensinando aquele que está ansiando por esse momento de avivamento. Primeiro passo, fazer tudo o que ele disser. Fazer tudo o que a palavra nos ensina. Agora tem um detalhe, como nós vamos fazer a vontade do Pai, se nós não soubermos qual é a vontade dele? Estão entendendo? Como nós vamos fazer a vontade dele, se nós não soubermos qual é a vontade dele? Ele está falando aqui, ó. Olha só, qual é a vontade do Pai? Ele está falando o seguinte. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almuzes. Está falando que tinha 6 talhas de pedra. Essas talhas de pedra fala daquilo que o homem pode fazer. Fala do homem, né? Fala de vasos que, embora falhos, pecadores, ele está vazio. Está vazio. Se esvaziou de si mesmo. Está ali, ansioso, para que o Senhor venha preencher. E ele fala o seguinte, para você saber qual é a vontade, coloca água. A água fala da palavra de Deus. Viu? Conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra. Enche de água, água. Não adianta gritaria, não adianta emoção, não adianta nada, água. Coloca água aí dentro. Louvado seja Deus. A palavra que resistiu, a palavra de vida. Enche de água. E aquelas talhas eram para purificação. E o Senhor, certa feita, o Senhor, quando ordenou que lavassem os pés, aí Pedro falou assim, não, vamos lavar o corpo inteiro. O Senhor falou, não, vocês já estão limpos pela minha palavra. Então é a palavra que limpa. Sabe limpa o quê? Limpa aquele, sabe, aquela emoção, aquele trauma, vai limpando tudo. Durante a nossa vida, o adversário, o mundo, é como se fosse colando coisas aqui, ó. Vai colando, sabe? São pensamentos, são tristezas, melancolias, palavras que falam assim, ó, você não pode, você não consegue, você é assim mesmo, né? Apelidos, tudo que vão dando para você, tudo, que faz você fazer o seguinte, ó, você é um incapaz. Viu? Se você conseguir sentar num banco e ouvir uma palavra e falar amém, já é muito, você não consegue. Mas a palavra vai falando, não. A palavra vai tirando tudo isso, vai limpando, vai falando, você é filho de Deus, você pode fazer, eu te capacito, eu te fortaleço, eu te esforço. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela vai limpando, vai tirando todos os conceitos mentirosos do homem. E que muitos lugares ainda preferem preservar, porque para eles é vantagem, é bom manter as pessoas na ignorância, na impotência. Mas a palavra de Deus, ela quer empoderar as pessoas. Então encheu de água, encheu da palavra. Agora o que vira? Vinho, vira vida. Então esse vaso que estava vazio, que era de pedra, coração duro, agora está cheio de vinho, está cheio do Espírito Santo. Não é a igreja, não são as paredes, não é parede, são os filhos cheios de vida, cheios do Espírito Santo. É esse que sai na rua, a pessoa cai,
pessoa não consegue ficar perto de você, ele se ajoelha e pede para orar. Ele reconhece os pecados quando está diante de você, porque você é Jesus na terra. Você é o Filho, cheio de sangue, cheio de vida. Aleluia! E aqui, a surpresa, olha só. Aí tem um que vai experimentar. Tem uma pessoa que vai experimentar. Aqui era o serventuário, né? Era o mestre Sala. Mas sabe quem é esse aqui que representa? É o pecador lá fora. O pecador que não acredita em nada. Não acredita em nada, está desgostoso da vida, já largou, desistiu de tudo. E aí ele encontra com você. Aí você vai atrás dele e fala assim, vem aqui, preciso falar com você. Preciso falar uma palavra com você. Aí você vai falar, não importa o que você vai falar, não importa, não é o que você vai falar. Não adianta decorar discurso. É Jesus que vai falar com ele, é Jesus. É a vida que está em você que vai falar com ele. E você vai falar, ele vai falar, gente, já ouvi falar tanto de igreja, né? E que tudo que começa bem termina mal. Mas você está falando, não, o que é vivo? O que você preservou é o bom vinho. Você manteve o bom vinho até agora, é o vinho que está na palavra. Eu estou vendo, eu estou sentindo. Já me falaram de Jesus, mas esse Jesus que você falou de um jeito. Eu aceito esse Jesus. Sou de Calabasas. Santo é o Senhor. Glorifica o Senhor. Pede para o Senhor. Senhor, faz em mim. Glória a Deus. Santo, às vezes tento, mas não consigo. Nem sempre é fácil perseverar. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Há dias que se você não tem língua, pede ao Senhor. O Senhor vai te usar em línguas aí. O Senhor está derramando o seu espírito. Glória a Deus. Profetiza, porque o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Vão acreditar que Deus me vê, pensando bem, não mereço. Ele por mim tem apreço. Como Ele pode não desistir de mim? Eu sou repleto de falhas, sei sempre sou uma muralha. Será que Deus ainda existe em mim? E nessa luta a qual eu vivo, às vezes fraco, mas prosseguindo, sei onde posso me abrigar. Sua palavra é quem garante que seja eu forte ou mesmo errante, nada anula o seu cuidar. E eu percebo sim que mesmo ali, em meio aos meus questionamentos, Ele sabe que sou fraco e que não seria fácil. Ele se importa e entende minha dor. Se estou no vale é comigo, se de alegrias jubilo, o seu amor não desiste.
algo que é uma revelação do Espírito Santo. Que nós fizéssemos silêncio absoluto. Que cada um consigo mesmo, diante de Deus, meditasse sobre aquilo que o Senhor tem ministrado contigo. Nós vamos passar por um momento que é ceia. Ceia é o que sela a nossa aliança com Deus. Mas é muito importante que essa palavra fique nos nossos corações. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser essa talha, embora sendo de pedra, Senhor. Eu quero me comprometer com a Tua palavra, Senhor. Eu quero me comprometer. Eu preciso me encher dessa palavra, Senhor. Mas, Senhor, eu quero ser o Teu discípulo, Senhor. Senhor, eu quero ser Teu filho de verdade sobre a face da terra. Converse com Deus. É você e Deus nesse momento. Não tem ninguém do seu lado. Não tem pastor à frente. É você que faz essa aliança com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.